ventilação aí? Vamos falar um pouquinho da ventilação. A gente tem um termo que a gente usa, e quando vocês... vocês ainda estão no inicinho do curso. Talvez vocês... acho que vocês vão entrar um pouco nesses termos, mas quando vocês entrarem na enfermagem mesmo aplicada, na parte mais clínica, aí vocês vão ter aula, provavelmente, de cardiorrespiratório, mais voltado para a clínica. Né? Por enquanto, aqui é a área mais básica. Mas vocês vão ter. E quando vocês tiverem aula com essa professora futura aí que vocês ainda vão ter, ela vai falar alguns termos para vocês bem clínicos, tipo ventilação pulmonar total, ventilação alveolar, saturação de oxigênio, saturação de gás carbônico, essas coisas todas ela vai falar muito com vocês. E eu já vou meio que começar a falar isso para vocês aqui, depois ela vai desenvolver muito melhor lá na clínica, mas para vocês não chegarem lá totalmente cru, né, com esses termos. Então, o que é ventilação pulmonar total? Ventilação pulmonar total, gente, é a frequência ventilatória vezes o volume corrente. Vocês lembram na aula passada que a gente comentou sobre o volume corrente? O que é o volume corrente? Quem lembra aí? O que é o volume corrente? É o ar que entra e sai dos pulmões. Perfeito. O volume corrente é o ar que fica entrando e saindo no pulmão durante a nossa respiração. E aí, o que é a ventilação pulmonar total? É o volume corrente vezes a frequência ventilatória. Ou seja, vezes a frequência respiratória, que é a mesma coisa, tá? Então, você vai pegar a frequência respiratória vezes o volume corrente, isso vai te dar um volume de ar por minuto que entra e sai dos teus pulmões. A gente chama isso de ventilação pulmonar total, tá? E aí, normalmente, a nossa ventilação pulmonar total é em torno de 6.000 ml por minuto, ou 6 litros por minuto. Esses números não precisa gravar, tá? E aí, vamos supor, o normal é que a gente tenha 12 ciclos por minuto, ciclos respiratórios. Vezes 500 ml, que é mais ou menos a ventilação que a gente tem, o volume corrente que a gente tem é em torno de 500 ml, isso vai dar aí cerca de 6 litros por minuto de ar que entra e sai dos teus pulmões. Só que concorda comigo que desse volume corrente, boa parte desse ar vai para a via de troca, ou seja, vai fazer aí troca gasosa, né? Vai realmente contribuir para a oxigenação do sangue, mas uma outra parte nem sequer vai chegar no alvéolo. Uma parte desse volume corrente vai ficar no espaço morto, na via de condução. Porque não é todo o ar que entra, que vai para o alvéolo, não, tá? Lembra que o ar vai entrando, e aí antes desse ar, esse último ar que entrou, antes dele chegar no alvéolo, a gente expira. Então não são todos os ares que entram e vão direto para o alvéolo para fazer troca. Tem uma parte desse ar que chega no alvéolo, uma outra parte que fica lá no espaço morto. Então, a gente tem um outro termo que a gente chama de ventilação pulmonar, porque esse termo, ventilação pulmonar, ele reflete melhor o tanto de ar que está disponível fazendo troca gasosa com os seus capilares. Porque nem todo o ar, nem todo o volume corrente que entra nas vias aéreas vai fazer troca. Então, a gente tem um outro termo mais específico, que é a ventilação alveolar, que é o tanto de ar que entra e sai dos alvéolos. Aí eu estou falando de ar que está funcionando, que está ajudando aí na oxigenação do sangue. E aí a ventilação alveolar é a frequência ventilatória, a mesma daqui, vezes o volume corrente, mas eu vou tirar aqui, ó, menos aquele ar que ficou preso no espaço morto, aquele ar que não vai contribuir, que não vai chegar no alvéolo. Isso é a ventilação alveolar. É claro que a ventilação alveolar sempre será menor do que a ventilação pulmonar total. É como se a ventilação alveolar fosse parte da ventilação pulmonar total, porque o alvéolo faz parte das vias aéreas. Então, a ventilação alveolar é frequência ventilatória vezes volume corrente menos o espaço morto, menos aquele ar que não chega lá no alvéolo e que, portanto, não vai contribuir para a oxigenação do sangue. E aí a ventilação alveolar normalmente é menor, olha aqui.
4.200 ml por minuto, tá? Aqui é 6.000, certo? Ou 4 litros por minuto, enquanto que a ventilação pulmonar é 6 litros por minuto. Tá? Não precisa ficar grilado com essa numeração. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como que funciona. Então, ventilação pulmonar total é todo o ar que entra e sai do pulmão durante uma respiração, vezes a frequência respiratória. E o alveolar é o ar que entra e sai dos pulmões, mas somente aquele ar que está lá no alvéolo. Ou seja, é o volume corrente menos o volume do espaço morto, vezes a frequência respiratória. Aí vai dar o volume alveolar, a ventilação alveolar. Certo? Por que eu estou falando isso? Vocês lembram que na semana passada vocês me perguntaram se fica sempre esse volume corrente, esse volume residual que fica ali, é sempre um volume residual velho? É sempre o mesmo? Aí eu falei para vocês que não. Ele fica sendo, todo o tempo, a cada ciclo, ele fica sendo renovado. É o mesmo volume de ar, mas não é o mesmo ar. O ar ele fica sempre sendo renovado, que é o volume aí residual. Então aqui é só para mostrar isso aqui, ó. Eu sempre tenho, né, um volume que fica, mas esse volume ele está sempre sendo renovado, tá? Esse esquema aqui vocês vão encontrar lá no Silvertop. Eu vou mostrar, eu mandei o livro, acho, para vocês já, né? Então, sempre aquele ar que fica ali no espaço morto e tal, que fica envelhecido, depois ele vai ser jogado para fora. Claro, a gente tem sempre que renovar, para a gente garantir que tem oxigenação, né? Aí, pensa comigo, o que vocês acham melhor para a nossa oxigenação? A pessoa respirar de forma curta, mas uma frequência alta, assim, ó, respiração cachorrinho, é melhor, é mais eficaz, ou a pessoa respirar mais profundamente, mas em compensação, como é profundo, demora mais, a frequência diminui. Então, assim, ó. Ou seja, eu tenho dois padrões. Eu tenho um padrão que eu posso aumentar a frequência ventilatória, eu tenho um padrão que eu posso aumentar o volume de ar que entra e sai no pulmão. Eu não consigo aumentar os dois. Qual será o mais eficaz? Ou seja, qual que é o mais eficaz? Qual será que aumenta a ventilação alveolar de uma forma mais eficaz? Porque é a ventilação alveolar que importa para oxigenar os vasos. Porque, imagina só, não adianta nada eu ter muito ar na via aérea, mas que esse ar não chegue no alvéolo. Não adianta nada, porque é lá no alvéolo que a mágica acontece, que a troca gasosa vai acontecer. Então, quando você vai fazer yoga, o que eles pedem para você fazer? Respire fundo e solte lentamente o ar dos seus pulmões. Por que a gente sempre pede isso para os nossos pacientes? Porque quando você ventila aumentando o volume corrente, você intensifica a ventilação alveolar. Não adianta você aumentar a frequência respiratória, embora a frequência também interfira no processo. Afinal, a ventilação alveolar é a frequência respiratória vezes o volume corrente menos o espaço morto. Vai interferir positivamente? Vai. Mas quem que interfere mais? O volume de ar que entra no pulmão. Aí a gente tem uma matemática para isso. É só você jogar naquela fórmula que eu mostrei. Então imagina só aqui, ó. Eu tenho o volume corrente e a frequência respiratória. Isso normal, ó. Então, para eu saber a ventilação pulmonar, lembra, frequência respiratória vezes volume corrente. Isso me dá 6.000. Agora, eu quero saber a ventilação alveolar. Aí eu vou ter que fazer somente, eu vou ter que tirar o espaço morto, né? Que vai dar aí 350 ml de ar que chega realmente nos alvéolos. 150 fica lá no espaço morto. E aí eu vou fazer isso, ó. Isso vezes isso. 12 vezes 350. Isso vai me dar um pouquinho menos, né? Uma ventilação alveolar um pouquinho menor. Isso numa respiração normal. Agora vamos ver o que acontece quando você faz respiração cachorrinho, que é aquela respiração em que eu aumento a frequência respiratória, tá? Só que se eu aumentar a frequência respiratória, eu vou diminuir o volume corrente, porque não dá tempo de eu pegar muito volume de ar. Pode tentar fazer a respiração cachorrinho que você vai ver que você diminui o volume de ar que entra nos pulmões. E aí, vamos supor que na ventilação
Cachorrinho, eu tenho aí 300 ml de volume corrente e uma frequência maior, ó, 20, normal 12. Então, eu tô com 20, então aumentei a frequência. Aí eu vou fazer 20 vezes 300, eu vou ter 6.000. Os mesmos 6.000 da ventilação normal. E a ventilação mais profunda, aquela que eu puxo um volume de ar bem grande, né? Mas eu tenho que, para isso, diminuir a frequência, porque demora mais. Então eu vou lá, tá? Vamos supor que eu faça essa ventilação mais profunda e eu consiga pegar um pouquinho mais de volume corrente, cerca de 750 ml de ar, mas em compensação, por conta dessa demora, eu também vou perder aí frequência respiratória, vou diminuir, vai ficar 8. 8 vezes 750 dá os mesmos 6.000. Ou seja, gente, quando você olha para a ventilação pulmonar, nessas três circunstâncias, eu tenho exatamente a mesma ventilação pulmonar. 6.000, 6.000, 6.000. Agora eu pergunto para vocês, qual dessas três é a mais eficiente do ponto de vista de troca gasosa? Para isso, eu não tenho que olhar para a ventilação pulmonar agora. Agora eu tenho que olhar para a ventilação alveolar, que é lá que a mágica acontece, que a troca gasosa acontece. Pensando que eu tenho 150 ml de ar que fica no espaço morto, sempre. Então, aqui, aqui e aqui eu tenho 150 ml preso lá no espaço morto. Qual vai ser a mais eficiente? Aqui ele já me deu a resposta da ventilação normal. Então, se eu tenho 150 preso no espaço morto, eu vou pegar o volume corrente menos 150 que ficou preso ali, que dá 350. Agora eu pego 350 vezes a minha frequência, tá aqui a minha ventilação alveolar, 4.200 ml por minuto. Agora, entre essa, 1 e 2, qual vocês acham que vai ter maior volume, maior ventilação alveolar? Situação 2, né? Situação 2, olha aqui. Eu vou ter, ó, tirando 150 aqui de 300, eu vou ter 150. Tirando 150 de 750, que é o meu volume corrente, eu vou ter 600, tá? Agora, vamos multiplicar isso pela frequência. 150 vezes 20, 600 vezes 8. Olha só, eu tenho 300 ml por minuto na ventilação alveolar, respiração cachorrinho. Eu tenho 4.800 na ventilação profunda. Então, qual é a mais eficiente? A profunda. Então, a frequência, se você diminuir a frequência, mas em compensação você aumentar o volume corrente, você vai aumentar a quantidade de ar que entra e sai nos teus alvéolos. E, consequentemente, claro, você vai oxigenar melhor. Mas não é isso que acontece normalmente. Vocês já perceberam isso? Quando a gente começa a fazer um exercício físico, que a gente começa a aumentar a demanda por oxigênio, qual é a primeira coisa que a gente começa a fazer? A gente começa a respirar cachorrinho. É por isso que quando a gente está treinando, o educador físico fala assim: respire fundo, respira fundo. Aí você vai respirar fundo. Muitas vezes ele atrela a respiração com o exercício. Ele diz: olha, quando você fizer isso, você puxa o ar. Quando você fizer isso, você solta o ar. Ele está tentando fazer você ventilar dessa maneira aqui. Porque essa maneira ventila melhor os alvéolos. Consequentemente, você vai conseguir mais oxigenação nos tecidos. Tá? Por isso que tem essa história toda aí, na yoga, principalmente, né? A gente pensa que é frescura, mas não é frescura, não. Isso realmente é mais eficaz para a ventilação alveolar. Entenderam isso aí? Tranquilo? A gente tem alguns termos que vocês vão aprender também muito na clínica. Eu vou só mencionar aqui, mas vocês vão aprender isso aí na clínica, tá? Paciente eupneico, você vai ver muito isso quando você estiver evoluindo seus pacientes. Paciente eupneico significa dizer que o cara está respirando normal, tá de boa. Todo mundo está eupneico aqui, eu imagino. Isso é normal, tá? Isso na evolução lá dos prontuários, você vai ver assim, você não vai ver paciente respirando normal, normalmente. Não, eles vão colocar paciente eupneico, tá? É chamado de eupneia ou paciente eupneico, respirando normal. Hiperpneia
é um aumento da frequência ventilatória ou do volume, né, em resposta ao aumento do metabolismo. Isso é normal também. Hiperpneia é normal. Por exemplo, quando você começa a fazer exercício, você começa a ficar hiperpneico. Isso é uma adaptação fisiológica à sua necessidade energética. Você precisa de mais oxigênio para produzir mais ATP, porque os seus músculos estão todos trabalhando no momento. Estão todos trabalhando no momento, tá? Então, isso é normal, isso não é doença também. Paciente hiperpneico não significa dizer que ele está com um problema. Isso é fisiológico. Agora, tem a hiperventilação. É o aumento da frequência ventilatória ou do volume, mas só que isso aqui é sem o aumento do metabolismo, tá? Ou seja, eu não tive uma demanda energética maior. Eu simplesmente hiperventilei sem esse aumento da demanda energética, tá? E aí isso está, por exemplo, relacionado às nossas emoções. Quando a gente se emociona, a gente não teve um aumento da demanda energética, a gente não está fazendo exercício, mas a gente fica em hiperventilação. Isso também pode acontecer num paciente que está com algum problema. Ele também pode hiperventilar, tá? Como uma compensação para alguma coisa. Hipoventilação é o contrário. O paciente diminui a ventilação. Hiperventilação ele aumenta, hipoventilação ele diminui. Tá? É uma respiração que fica mais superficial, acontece muito na asma, nas doenças restritivas também. Tá? Taquipneia. Taquipneia é uma respiração rápida, com uma frequência ventilatória aumentada e diminuição da amplitude. É uma respiração ofegante, a gente fica taquipneico. Tá? Dispneico é falta de ar, gente. Então, isso aí vocês vão ver muito também nos pacientes de vocês lá, nos prontuários, escrito nos prontuários. É aquele paciente que parece que não tem ar, parece, para ele, sabe? Ele tá ali com uma dificuldade muito grande de respirar. Normalmente, esse termo dispneico é muito mais comum do que hiperventilação ou hipoventilação. Tá? Normalmente, dispneico é mais recorrente. Tá? É chamado de fome de ar. Várias doenças a gente tem isso aí. E a apneia é quando o paciente para de respirar. Paciente apneico. Acabou. Não está respirando, meu filho. Caixão e vela preta pro teu paciente. Certo? Entendeu isso aí? Tranquilo esses termos? São termos clínicos que depois vocês vão encontrar esses termos lá no livro de vocês. Tá. E o que é considerado um paciente eupneico? Né? Uma ventilação normal. Normalmente, para a ventilação considerada normal aí, a gente tem que ter uma quantidade maior de oxigênio e uma quantidade menor de gás carbônico. Aqui, ó, em torno de 40 milímetros de mercúrio, pressão parcial de gás carbônico, e em torno de 100 milímetros de mercúrio, a pressão parcial de oxigênio. Se o paciente começar a hipoventilar, ele vai começar a diminuir a concentração de oxigênio. Olha só aqui, isso aqui é hipoventilação. E se ele hipoventilar, também vai acontecer um aumento do gás carbônico. Então, ele tem uma diminuição do oxigênio e um aumento do gás carbônico. Isso acontece na hipoventilação. Aí é claro que isso é ruim, né? O paciente vai precisar de oxigênio para produzir ATP. E na hiperventilação é o contrário. O paciente hiperventilando, ele aumenta a concentração de oxigênio mais ainda e ele diminui mais ainda a concentração de gás carbônico. Gente, hiperventilação não é bom, tá? A gente tem a tendência de imaginar que quanto mais oxigênio, melhor. Não é bem assim, tá, gente? Nem hiperventilar e nem hipoventilar. O ideal é ventilar normalmente. É a ventilação normal que é o ideal. Mais ou menos não é legal, certo? Então a gente tem aqui alguns valores. Isso aqui muda muito, tá? Isso aqui deve estar até defasado, porque isso é de livro. Normalmente a gente, quando vocês começarem a estudar clínica, vocês vão ver mais em manual. Que manual ele é anualmente atualizado, tá? Mas esse é o valor aí dos livros. E a gente tem aí dois grandes grupos de doenças pulmonares que a gente precisa mencionar para vocês, pelo menos terem uma noção aqui, tá? Na fisiologia. As DPO6
Essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, chamadas de DPOC, e a gente tem as doenças pulmonares restritivas. Tem diferença? Tem muita, tá? Inclusive diferença clínica também. Quais são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas? A asma, o enfisema, a bronquite, a apneia do sono, tudo isso são exemplos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O que essas doenças causam? Elas vão causar, gente, um aumento da resistência das vias aéreas. Ou seja, galera, as vias aéreas vão ficar tudo pequenininha, com raio pequeno. Pensa comigo, se elas vão ficar tudo pequenininha com um raio pequeno, elas vão aumentar a resistência ao ar. O ar vai ter muita dificuldade ali de passar por ali. Afinal, eu tenho um raio menor. Isso são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, certo? O que esse paciente vai apresentar? Normalmente, esse paciente vai ter uma capacidade pulmonar total normal ou até mesmo aumentado. Sabe por quê? Você pensa, nossa, professora, vai ter uma capacidade pulmonar total aumentado, mas ele está com um problema. Ele está com a resistência maior. Só que o que acontece é que ele vai ter uma capacidade de colocar o ar para dentro normal. A resistência vai ser muito pior para o ar sair. Então, esse cara DPOC aí, ele na hora de inspirar, ele inspira. Mas na hora de sair o ar, ele vai ter dificuldade por conta dessa broncoconstrição das DPOCs, né? Desse aumento da resistência. Então, normalmente, ele vai ter uma capacidade pulmonar normal ou até mesmo aumentada, porque ele não vai ter dificuldade de colocar o ar para dentro. Só que como ele vai ter dificuldade de tirar o ar dos pulmões, ele vai ficar sempre com muito volume de ar nos pulmões. Lembra que capacidade pulmonar total é somatória de todas as capacidades, né? E aí a gente vai ter um aumento da capacidade, né, pulmonar total, porque vai ter aumento do volume residual, vai ter um aumento da capacidade inspiratória, porque o ar vai ficar ali aumentado, tá bom? E aí, por isso que a gente tem essa capacidade pulmonar total normal, ou então até mesmo aumentado. Só que na hora de sair o ar, ele vai ter dificuldade. Normalmente ele vai ter um fluxo expiratório diminuído. Então, na hora de tirar o ar do pulmão, ele vai ter dificuldade. Eu não sei se alguém aqui tem asma. Eu tenho. Alguém aqui tem asma? Alguém aí de vocês? Ninguém tem asma? Eu, professora. Quando Eu. quando tu tiver com asma mesmo, né, na crise asmática, presta atenção na tua respiração e aí tu vai fazer o seguinte, vai fazer um exercício. Tu vai puxar o ar dos pulmões e colocar bastante ar no teu pulmão e depois tu vai expirar. E presta atenção quando é que tu vai ter aquele barulhinho. Aquele barulhinho chato da asma. Ou presta atenção quando é que tu vai ter maior dificuldade. Tu vai perceber que na hora de puxar, tu vai puxar com mais facilidade. Claro, vai estar difícil porque tu tá em crise, mas tu vai puxar com muito mais facilidade do que tu vai soltar. Na hora que tu solta, parece que tá entupido e é ali que a gente vai encontrar o maior barulho. Vai ficar esse barulhinho é o ar saindo das vias aéreas que estão todas com um raio diminuído, tá bom? Fica parecendo um assoviozinho. Presta atenção quando tu estiver na crise. Tu vai perceber isso que eu tô falando. É o fluxo expiratório que está diminuído, certo? E na doença restritiva? A doença restritiva é diferente, tá? São doenças que vão causar a diminuição da complacência pulmonar. O que é complacência pulmonar? Gente, o pulmão ele parece uma bexiga, certo? Eu falei para vocês aula passada. Ele tem, então, uma capacidade de expandir e logo quando o ar sai, ele volta ao seu tamanho original. Ele expande, volta ao tamanho original. Expande, volta ao tamanho original. A capacidade que o pulmão tem de expandir é chamada de complacência. Nas doenças pulmonares restritivas, esse pulmão perde essa complacência. Ele fica um pouco mais rígido. Então, ele não tem mais essa elasticidade tão grande quanto uma pessoa normal. Isso é uma doença restritiva. Exemplo, fibrose, quando começa a fibrosar.
fibrose pulmonar. Isso vai diminuir a complacência. Sarcoidose, escoliose. Aí tu pensa, professora, escoliose é uma doença óssea, pelo amor de Deus, larga de ser doida. Realmente, a escoliose é um problema na coluna. Mas imagina a coluna toda torta. A coluna, as vértebras torácicas estão ligadas com as costelas, não estão? E dentro do tórax, que é envolvido pelas costelas, estão os pulmões, não estão? Imagina uma escoliose muito grande entortando a caixa torácica. A caixa torácica torta, gente, vai limitar a expansão do pulmão, porque o pulmão está dentro da caixa torácica. Então, isso não vai diminuir a complacência pulmonar? Ah, mas o problema não está no pulmão. Não está, mas ele está dentro da caixa torácica. Então, ele fica meio que limitado ali. Muitas vezes, aquelas escolioses muito fortes, muito grandes mesmo, não é qualquer escoliosezinha. É aquela escoliose que a pessoa fica praticamente deformada mesmo. E aquilo ali diminui o tamanho do tórax. Então, o pulmão, ele até quer expandir, mas ele não tem para onde. É uma doença, pode causar uma doença pulmonar restritiva, tá? As distrofias musculares, por quê? Porque os músculos que expandem as costelas para expandir o pulmão. Então, se eu não tenho músculo para fazer isso, eu vou ter uma doença pulmonar restritiva. Porque se os músculos não expandem o tórax, o pulmão também não vai expandir. Não precisa estar dentro do pulmão o problema, tá? E aí? E aí que essas pessoas, elas vão ter diminuição da capacidade total pulmonar, porque elas não vão conseguir colocar muito ar para dentro do pulmão. A resistência ao fluxo está normal, as vias aéreas estão abertas, mas o fluxo expiratório também está normal, mas o fluxo inspiratório está diminuído. Porque para entrar ar, eu tenho que expandir o pulmão. Aí a gente chama isso de doença pulmonar restritiva. As escleroses, né? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Guillain-Barré, essas doenças desmielinizantes, elas podem causar doença pulmonar restritiva, tá? Olha aqui alguns problemas aqui nos alvéolos. Ó, isso aqui é um alvéolo normal, tá? Enfisema, ó. Eu tenho a destruição aqui da parede dos alvéolos. Lembra que é na parede dos alvéolos que a gente tem a troca aqui, gasosa. Em que situação eu posso ter o enfisema? Quando eu fumo, por exemplo. Eu posso destruir a parede dos meus alvéolos. E aí, é claro, esse alvéolo ele vai sair da via de troca, vai para o espaço morto, né? Fisiológico. Outra, doença pulmonar fibrótica, tá? A membrana do alvéolo fica fibrosada. Pode acontecer? Pode também. Se ela fica fibrosada, ela fica mais grossa. Isso também vai dificultar muito a troca gasosa. Edema pulmonar. Imagina a água aqui, ó, entre o alvéolo e o vaso. Vai aumentar a distância do alvéolo com os vasos. É claro que isso também vai dificultar a troca gasosa, né? Edema agudo de pulmão. E a asma aqui, ó, a broncoconstrição aqui dos bronquíolos também vai dificultar a troca, porque não vai ter ar aqui dentro para fazer troca. Eu falei para vocês, né, no início da nossa aula, lá na semana passada, que a gente tem essa ventilação aqui, a gente tem essa aqui, né, e a gente tem essa aqui, que é dos capilares com as células do corpo, dos capilares com os alvéolos e dos alvéolos com o ar, certo? Beleza. Hoje a gente vai entender melhor como é que acontece a difusão, né, desses gases para os vasos sanguíneos. Então, por exemplo, como é que o oxigênio se difunde no plasma? Então, imagina que aqui está o alvéolo, aqui está um pedaço do alvéolo, tá? Ó. Aqui está um pedaço, aqui está o oxigênio. O oxigênio, ele não tem muita afinidade com o plasma. Então, quando ele cai para dentro da circulação, ele não gosta muito de ficar no plasma. Olha, menos de 2% dele vai para o plasma, se difunde lá no plasma. Ele não gosta muito. Ele não é muito ele não dissolve muito bem no plasma. O que ele faz então? Ele se associa com a hemoglobina, formando um composto que a gente chama de oxihemoglobina. Cerca de 98% das vezes ele faz isso. E ele se associa com as hemoglobinas. Onde está a hemoglobina? Dentro de uma célula chamada de hemácia ou eritrócito. Então, é assim que o oxigênio se difunde no sangue. 98% dele se difunde ligado à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Só 2% se difunde no plasma. Ele não é muito solúvel no plasma. Então, ele precisa dessa proteína
dessa molécula que é a hemoglobina para se dissolver, tá bom? Beleza. Quando ele chega perto da célula onde ele tem que oxigenar, ele vai cair para dentro das células para formar a ATP, né? Energia. Então, como é que vai acontecer? Agora, ele vai se desprender, quando ele chega próximo das células, ele se desprende da hemoglobina. Aí, quando ele se desprende da hemoglobina, ele vai cair por difusão para dentro das células e vai ser utilizado na respiração celular para produzir ATP. Tudo bem? Isso é fácil, né? Tranquilo aí, meninos? Sim. Beleza. Agora, o que vai depender a oxigenação do sangue? A gente depende do tanto de oxigênio que tem, né? E a quantidade de hemoglobina. Não adianta eu ter muito oxigênio. Se eu não tiver hemoglobina, ele não gosta do plasma. Mas também não adianta eu ter muita hemoglobina se eu não tiver oxigênio. Então eu preciso, para ter uma boa oxigenação, eu preciso ter muito oxigênio e também muita hemoglobina, que é o sítio de ligação do oxigênio, certo? Toda vez que eu falo de saturação de oxigênio, eu estou falando da porcentagem de hemoglobina que está ligada ao oxigênio. A gente chama isso de saturação. Quando você diz assim, o meu paciente está saturando 90%, significa dizer que 90% das hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio. Isso é bom? Saturação boa, certo? Tudo bem? Isso é saturação. Se você fala, olha, o paciente está saturando 70%, 70% das hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio. Isso não é legal. 70% não é considerado normal, tá? Então a gente chama isso de saturação. E a saturação, ela sofre interferência de algumas coisas. Por exemplo, pH, eu falei para vocês, pH interfere negativamente na saturação de oxigênio. Como assim? Se o pH do sangue ficar muito ácido, é essa curvatura aqui em verde, ó. Isso aqui é o pH cerca de 7,2. Esse aqui é o pH 7,4 e esse aqui é um pH 7,6. O mais ácido é 7,2, né? O mais básico, 7,6. Certo? Então, esse aqui está mais para o básico, esse aqui está mais para o ácido. Esse aqui é o meio termo. Vamos ver o efeito do pH. Qual desses sangues aqui, com esses pHs aqui, tem maior afinidade com o oxigênio? O sangue mais ácido ou o sangue mais básico? Dá uma olhada no gráfico. O gráfico já está te dizendo. Qual sangue tem maior afinidade com o oxigênio? Básico? O básico, né? Olha só. Com uma pressão parcial de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio, no sangue ácido, eu tenho uma saturação de 60%. No sangue meio termo, eu tenho uma saturação de 70%. Mas no sangue mais básico, eu tenho uma saturação de 80%. Com a mesma concentração de oxigênio, no sangue básico eu saturo 80%. No sangue ácido eu saturo 60%. Então, o efeito do pH é o seguinte: quanto mais alcalino, melhor a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Quanto mais ácido, pior é a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Por isso que a gente tem tanta preocupação com o tal do pH. Vocês lembram que eu perguntei para vocês aula passada? E por conta disso. Se o pH ficar muito ácido, a gente vai entrar em hipóxia, diminuição de oxigênio no sangue, tá bom? Outra coisa que interfere nisso aí é a temperatura. Temperatura de 20 graus, 37, 43. Qual tem maior afinidade com o oxigênio? Temperaturas mais frias ou temperaturas mais quentes? Mais frias. Mais frias, né? É por isso que quando o paciente começa a ter febre, é preocupante, porque a febre aumenta a temperatura, diminui a oxigenação, tá? E a quantidade de gás carbônico no sangue, isso interfere na saturação de hemoglobina com o oxigênio? Sim. Qual é o sangue que tem pior afinidade com
com o oxigênio? O sangue que tem mais gás carbônico ou o sangue que tem menos gás carbônico? O que tem mais. E tem mais, né? Olha só, esse sangue aqui que tem bastante gás carbônico, aqui, ó, 80 milímetros de mercúrio, para oxigenação é péssimo. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer reto isso aqui. E pronto. Para oxigenação isso é péssimo. Olha só, com uma pressão parcial de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio, eu ventilo, eu ventilo não, eu saturo cerca aí de 30% da nossa hemoglobina. Mas com uma diminuição aqui na concentração de gás carbônico, eu já saturo um pouquinho mais, aí, quase 60, né? E se eu diminuir mais ainda a quantidade de gás carbônico, eu saturo mais ainda, 70. Ou seja, quanto menos gás carbônico, melhor para a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Mas isso é meio óbvio, né? Sabe por que é óbvio? Porque o gás carbônico também se liga à hemoglobina. Então, se eu tenho menos gás carbônico, a competitividade aí fica menos acirrada e o oxigênio predomina. Mas se eu tenho mais gás carbônico, eu aumento a competitividade pelos sítios de ligação com a hemoglobina, tá bom? Professor, beleza. Oi, pode falar. No caso, essa temperatura é a do corpo ou do ambiente? Não, essa aqui é a temperatura do sangue. Do sangue? É. Tá? É a temperatura sanguínea. É ali no sangue. Temperatura. Claro que isso vai refletir a temperatura do corpo, né? Uhum. Se o corpo está muito. E que reflete a temperatura do ambiente também, né? Se o ambiente estiver muito quente, o corpo vai ficar também muito quente e os vasos também, o sangue dentro dos vasos tendem também a ter uma temperatura mais quentinha. E vice-versa, a gente também tem uma interferência do ambiente. Mas assim, nós somos seres homeotérmicos, né? O ambiente não define a nossa temperatura, tá? A gente tem mecanismos intrínsecos de manutenção da temperatura. Por isso que a gente treme no frio. Porque quando a gente está numa temperatura fria, a gente permanece tendo 37 graus, 36,5 de temperatura corporal, porque o músculo começa a contrair e relaxar e a gente começa a tremer. Isso aumenta a taxa metabólica dele e isso libera calor, né? Trabalho que libera calor. Aí a gente mantém essa temperatura. Mas é claro que interfere, né? É mais fácil você manter a temperatura quente num ambiente naquela mesma temperatura. E também tem um limite para essa adaptação. Você se meter dentro de um. Como é que chama aquele lugar? Sauna. Você colocar lá na sauna 40 graus, 50 graus Celsius de temperatura, é claro que essa compensação ela não vai ser possível, né? Essas compensações intrínsecas do nosso corpo vai ficar bem difícil. Aí é o momento que a gente vai morrer, ou pelo excesso do calor ou pela falta dele, né? Congelado. Tá? Mas a gente tem essa capacidade intrínseca de regulação. Tá bom, obrigada. Nada. Só que tem um detalhe, às vezes quando a gente está sofrendo uma inflamação, uma reação inflamatória e tal, a gente tem febre. É essa febre que vem de dentro, não é do ambiente, né? Vem das reações ali que está acontecendo no teu corpo, vai diminuir a oxigenação, né? Pode diminuir a oxigenação. Bom, então aqui a gente tem o conteúdo de oxigênio, ele depende do quê? Ele depende da quantidade de oxigênio, da pressão parcial desse oxigênio e depende também da quantidade de oxigênio que tem ligado à hemoglobina. Mas, para eu ter uma pressão parcial de oxigênio alta no plasma, eu tenho que ter uma boa ventilação alveolar, eu tenho que inspirar um ar que tenha bastante oxigênio, eu tenho que facilitar a difusão do oxigênio entre os alvéolos e o sangue, tá? Eu tenho que ter uma perfusão adequada nos alvéolos, ou seja, eu tenho que ter aí vasos sanguíneos passando próximos de alvéolos. E para eu ter uma ligação de oxigênio com a hemoglobina, eu tenho que ter, claro, hemoglobina disponível, né? E eu tenho tudo isso, ó, quantidade de oxigênio, pH, temperatura, né? Para manutenção da oxigenação. Ou seja, gente, a gente tem uma série de fatores, né? Não é para você gravar isso aí, tá? Mas é só para você entender que existem uma série de fatores que vão alterar a afinidade do oxigênio com a hemoglobina, alterar a nossa oxigenação para mais ou para menos. E o gás carbônico? Isso aqui é a forma como o gás carbônico se difunde da célula para o alvéolo, porque a gente tem o oxigênio saindo do alvéolo para as células, a gente tem o gás carbônico saindo das células para o alvéolo, lembra? Ele vai ser eliminado ali na expiração. Vamos ver ele aqui, ó. Ele está aqui dentro da célula. Ele vai cair para dentro da corrente sanguínea
E ele tem várias opções, diferentemente do oxigênio, que basicamente quase que 100% dele se liga à hemoglobina. O gás carbônico tem várias outras opções. Olha só. Ele se difunde no plasma, 7% dele. Ele já é mais solúvel no plasma do que o oxigênio. Ele consegue fazer igual o oxigênio, ele se liga à hemoglobina, 23% dele faz isso. Detalhe, ele tem maior afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio, tá? E ele também pode reagir com a água. E aí, quando ele reage com a água, existe uma enzima dentro do sangue, que a gente chama de anidrase carbônica, que vai fazer, né, a reação da água com o gás carbônico, e a gente vai formar aqui o H2CO3, que é um composto instável. Esse composto instável vai se dissociar em HCO3-, é o bicarbonato, né, e H+. O H+ vai se ligar com a hemoglobina e o bicarbonato, ó, vai para o plasma sanguíneo. Certo? Vai ficar difundido lá no plasma. 70% dele vai fazer isso. Aí a gente tem o HCO3-, certo? Que é o bicarbonato. Aí ele vai nessa forma aí para o sangue. Ele vai nessa forma, beleza. Quando ele chega próximo do alvéolo, ele vai ter que voltar tudo atrás, né? Então, quem está ligado à hemoglobina se desprende a hemoglobina e cai para dentro do alvéolo. Quem está no plasma vai para dentro do alvéolo. E quem está na forma de bicarbonato, ó, o bicarbonato vai se associar com o hidrogênio de novo, formando um composto. E a anidrase carbônica vai fazer um efeito reverso, né? Vai dissociar isso aqui em água e gás carbônico. Aí o gás carbônico vai para dentro do alvéolo. É mais complexo, né? Um pouquinho mais complexo a forma de difusão do gás carbônico do que do oxigênio. E ele tem várias formas, né? Ele tem várias opções. Ele pode ir para o plasma, ele pode ir para a hemoglobina, ou ele pode se dissociar e formar um bicarbonato e H+, né? E aí esse bicarbonato fica no plasma e o H+ fica ligado à hemoglobina, tá bom? E aí a gente tem essa forma dele difundir no sangue. Várias opções. A maior parte dele, 70%, vai na forma de bicarbonato no sangue. Tudo bem? Entenderam isso aí? Sim, professor. Para a gente finalizar a aula, aqui a gente vai entender como é que o sistema respiratório é controlado pelo sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso controla todo mundo, ele manda a chuva da parada. Mas como é que ele faz isso, tá? E aí, vou começar de baixo aqui. Existe na ponte e no bulbo núcleos que a gente chama de centro de controle cardiorrespiratório. Ou a gente pode separar esse centro de controle cardiorrespiratório e falar do centro de controle cardiovascular, a parte responsável ali pelo controle cardíaco, centro de controle respiratório, tá? Então a gente pode separar ou a gente pode chamar todo mundo junto aí de centro de controle cardiorrespiratório, que fica no bulbo, tá? E aí? E aí que o bulbo ali, desse centro de controle, saem neurônios. Esses neurônios, eles fazem parte ou do sistema nervoso motor somático, relacionado aí ao controle da musculatura esquelética, e neurônios motores somáticos relacionados à musculatura esquelética também. Só que a diferença é que esses aqui, eles são neurônios motores somáticos que vão controlar a musculatura esquelética, que vai aumentar o diâmetro do tórax e, consequentemente, causar a inspiração. E a gente tem aqueles que vão controlar a musculatura do tórax, né? Musculatura do tórax, não, o osso, né? Os ossos das costelas, que estão ali no tórax, rebaixando as costelas para diminuir o diâmetro do tórax, aumentando a pressão e o ar sai, né? Aquele esquema que a gente falou semana passada. E aí ele vai controlar os músculos da expiração. Então eu tenho neurônios motores somáticos saindo da ponte do bulbo que vão controlar músculos inspiratórios, tipo escaleno, esternocleidomastoide, intercostais, externo, diafragma. E a gente tem os que vão controlar a musculatura expiratória,
os intercostais internos e os músculos abdominais, que vão rebaixar as costelas, né? Diminuindo o diâmetro do tórax. Beleza. Tá, e daí? Bom, isso aí é a forma como ele tem. Se a gente estimular os músculos motores somáticos da inspiração, a gente vai ter a inspiração, depois a gente vai ter a expiração se a gente estimular esses outros aqui. Só que vocês viram na semana passada que nem sempre todos os músculos estão atuando. Em uma situação de repouso, somente o diafragma é que faz isso. Ele fica contraindo e relaxando, provocando a ventilação. Se eu aumentar a minha demanda energética, eu estou fazendo um exercício, eu aumentei os níveis de gás carbônico e diminuí de oxigênio, ou eu mudei o pH está muito ácido, eu vou mudar o meu padrão de ventilação. Vamos supor, eu tenho aqui um aumento do gás carbônico, uma diminuição do oxigênio e o pH também fica super ácido. O que isso vai fazer? Quem vai perceber isso são quimiorreceptores que estão ali no bulbo ou que estão na carótida ou no arco da aorta, bem aqui, ó. Na carótida ou no arco da aorta. Eles vão perceber essas alterações dos gases ou alteração do pH, tá? Os quimiorreceptores carotídeos e aórticos, que são os quimiorreceptores periféricos, tá no sistema nervoso periférico, eles vão perceber oxigênio, pH e gás carbônico. Os quimiorreceptores centrais, que estão lá no bulbo, vão perceber apenas gás carbônico, tá? Mas vamos supor, aumentou o gás carbônico, diminuiu o oxigênio, pH está ácido. Esses receptores vão ativar, e esses receptores vão ativar e vão vir aqui, ó, no bulbo e na ponte, e vão estimular a musculatura relacionada ao controle dos músculos inspiratórios e expiratórios. Vão estimular esses neurônios que controlam essa musculatura. E, consequentemente, ao invés de eu ter só o diafragma funcionando, agora eu vou ter intercostal, escaleno, esternocleidomastoide, músculo abdominal, intercostal interno. Aí a gente começa a ter um padrão de ventilação mais acelerado, mais profundo. Aí a gente começa a ventilar, hiperventilar, né? Ou seja, quem é que mandou a gente fazer isso? Neurônios que saem do bulbo e que controlam essas musculaturas. Mas como eles sabem que tem que aumentar esse padrão? Por conta de quimiorreceptores que vão perceber essas alterações dos gases. De forma inversa, se diminui o gás carbônico, aumenta o oxigênio e o pH sobe, eu vou ter uma supressão dessa ventilação exacerbada e a pessoa passa de novo a respirar só com o diafragma. Entenderam como é que funciona isso? É por isso que a gente tem esses ajustes ventilatórios. Existem quimiorreceptores que ficam no arco da aorta, na carótida e no bulbo, que ficam meio que olhando o que tem no sangue. Ah, aumentou o gás carbônico. Ah, diminuiu. Ah, olha, o pH está muito ácido. Ó, tá básico. E aí, baseado nisso, ele vai estimular esse centro de controle respiratório para aumentar ou diminuir a ventilação. Detalhe é que isso é fisiológico, né? Isso é para manter as concentrações adequadas dos gases no sangue. Mas, às vezes, a gente hiperventila sem necessidade maior de oxigênio. Em que situação? Quando a gente se emociona. Quando a gente fica emocionado ou nervoso, a gente vai aumentar o padrão ventilatório, mesmo sem precisar de mais oxigênio. Olha aqui, quem é que mexe nisso? O sistema límbico, sistema relacionado às nossas emoções. Ele tem uma interferência no bulbo e na ponte. Ele vai lá e intensifica o nosso padrão ventilatório, tá? Tudo bem? Então, é por isso que, às vezes, não é em resposta fisiológica à diminuição ou aumento de algum gás, tá? Olha aqui mostrando a célula, ó. Isso aqui é uma célula lá dos corpos carotídeos, tá? Lá da carótida. Então, tem pouco oxigênio, esse pouco oxigênio vai fechar canal de potássio. Potássio fechado vai manter mais potássio dentro da célula, potássio é positivo. Esse acúmulo de cargas positivas dentro da célula despolariza essa célula. Essa célula despolarizada abre canal de cálcio, o cálcio entra, e esse cálcio mobiliza essas vesículas aqui, e essas vesículas contêm neurotransmissores que vão enviar sinais elétricos para o bulbo para aumentar a ventilação pulmonar.
Então, funciona dessa forma aqui a célula do corpo carotídeo, tá? Agora, olha aqui. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá aqui, quimioreceptores carotídeos e aórticos agora, tá? E esse aqui, quimioreceptores centrais. Então, aqui a gente tem o central, aqui o periférico. Então, o central, ele percebe, por exemplo, aqui é no bulbo, tá? Ó, quimioreceptor central, ele tá bem aqui no bulbo. Ele percebe um aumento de gás carbônico dentro do sangue, porque esse gás carbônico dentro do sangue ele vai cair no LCE, né, no LCR, lá no líquido cefalorraquidiano, e esse aumento de gás carbônico vai ativar os receptores centrais. E ele percebeu, então, que tem um aumento de gás carbônico, ele vai lá no centro de controle respiratório e vai aumentar a ventilação, porque se tem muito gás carbônico, eu preciso ventilar mais para eliminar esse gás carbônico. Ao mesmo tempo, isso também vai ativar quimioreceptores periféricos, aórticos e carotídeos. Aí eu vou ter a ativação desses neurônios sensoriais, eles vão perceber que houve um aumento de gás carbônico e vão mandar informação também para o centro de controle respiratório para aumentar a ventilação. Olha que interessante. Eu tenho vários receptores periféricos e centrais percebendo isso, tá? E aí? E aí que ao perceber isso, eles induzem o aumento da ventilação. Quando você começa a aumentar a ventilação, você vai diminuir o nível de gás carbônico, vai eliminar mais gás carbônico e vai aumentar o nível de oxigênio, fazendo então uma retroalimentação negativa. Esse esquema vai ser inibido, ó, quando você diminuir os níveis de gás carbônico. Porque eu preciso ter esse feedback negativo para não deixar também uma diminuição muito brusca de gás carbônico e um aumento também muito exagerado de oxigênio. Então, uma vez que eu tenho a normalização desses gases no sangue, tem um feedback negativo que inibe esse reflexo. A inibindo, não vai mais acontecer, eu volto a respirar normalmente. A natureza não é perfeita, gente? É muito perfeita. Olha aqui os centros de controle. Ó. Esse aqui é o centro de controle que tem lá na ponte, é o centro pneumotáxico, e aqui a gente tem o centro de controle do bulbo, tá? A gente tem tanto no bulbo quanto na ponte, tá? Esse da ponte é o apnêustico e... Desculpa, esse da ponte é o pneumotáxico e o do bulbo é o apnêustico, tá? Eles que vão controlar isso aí. Olha que interessante aqui, ó. Então, eu tenho... Voluntariamente, eu consigo mexer no centro respiratório da ponte do bulbo? Sim. Respira aí mais profundamente. Respira, cachorrinho. Ou seja, eu consigo controlar voluntariamente. Então, eu tenho interferência do cérebro, né? Então, eu tenho esse neurônio aqui descendo do cérebro, estimulando ou inibindo o centro respiratório aqui. Então, eu tenho um controle voluntário. Eu tenho um controle relacionado ao estímulo emocional? Tenho. Sai aqui de regiões do sistema límbico. Aqui, por exemplo, o hipotálamo faz parte do sistema límbico. Então, se eu me emocionar, eu posso hiperventilar, por exemplo. Agora, eu tenho interferência dos quimioreceptores periféricos aqui que ficam no arco da aorta e nos corpos carotídeos. Se eles perceberem, por exemplo, que diminuiu o oxigênio no sangue, que aumentou o gás carbônico, aumentou H+, ou seja, pH está muito ácido, ele vai estimular. Quimioreceptores centrais também percebem, mas muito mais gás carbônico. Também vai estimular. E a gente ainda tem músculo, tá? Receptores musculares, quando eles começam a trabalhar, eles também vão induzir um aumento do padrão ventilatório. Porque se o músculo está trabalhando, gente, ele precisa de oxigênio. Então, ele também pode estimular esses centros respiratórios. E, por fim, a gente tem o próprio pulmão. Existem receptores no pulmão de estiramento que, se você estirar demais o pulmão, ele vai inibir esse centro de controle respiratório. Por quê? Porque se você estira demais, gente, você pode explodir, né? Você pode, como se fosse uma bexiga. Você pode espocar a bexiga se você encher ela demais. O pulmão é a mesma coisa, tá? E aí, para impedir danos no pulmão, ele tem esse receptor aí de estiramento que inibe o centro de controle respiratório se você ventilar demais. Mas isso aí é em casos muito extremos. Em caso de correr risco aí de rompimento desses
desses tecidos pulmonares. Aí ele inibe também. Tá? Olha, é controlado, então, por várias fontes, né? Várias fontes distintas, não é sinistro isso?